Bem-vindo, bem-vindas. Somos um grupo de Wervel trabalhando sobre Cerrado e é um webinário internacional. A primeira parte era no inglês, agora no português. Mas vou ser muito curto porque já tempo. Luísa, você pode continuar? Sim, claro. Muito obrigada, Luc. Bem-vindo a todos, né? A todos que estão chegando, àqueles que estavam já lá. E vamos continuar, porque essa segunda parte, se a gente pode voltar na agenda, nessa segunda parte a gente vai ter outras, né, pessoas que vão falar sobre o manifesto e também a situação no Brasil. Can you go one slide before, please? So just on algumas coisas práticas, né? A gente está gravando isso para a gente poder mostrar depois para vocês e para outros, né? Vocês podem utilizar o chat para ter toda a reação, né? Comentários, perguntas. Hoje a gente está lançando esse Cerrado Cidadão para o Cerrado, que é o produto de uma colaboração de voluntários. Então, é realmente um processo cidadão. Já temos umas 200 pessoas que assinaram, e eu acho umas 15 ou 20 organizações. A gente tem que ver o número, mas, claro, a gente quer ver isso crescer e mais pessoas se unindo à causa, né? A gente está lançando um manifesto em tempo, desculpa pela voz, né? Crucial, porque amanhã o Mercosul terá 30 anos, né, de aniversário. Mercosul, né, essa coalição, né, de países da América do Sul, em termos de comércio. Com isso, né, vamos começar, então, nossa agenda. Teremos a apresentação da Isabel Figueiredo do ESPN. A gente está muito feliz com a presença também do ESPN e com outros aqui, né, que estão participando, que vai nos falar mais do Cerrado, que vocês com certeza já conhecem, mas a gente sempre descobre mais. E teremos também uma apresentação da Fátima Cabral, que é produtora e que é também líder, né, comunitária com o agricultor que fizeram a transição para uma agricultura mais sustentável de verdade. Com isso, a gente pode ir para a próxima slide. Eu vou começar a introduzir o manifesto. Podem continuar, por favor. Então, o Manifesto Cidadão... Next, please. O Manifesto Cidadão é uma demanda urgente, cidadão, como o nome fala, para achar um equilíbrio melhor no acordo de comércio e o Mercosul, né? A gente evoluiu na nossa mensagem, passando por um acordo comercial transparente que respeita as pessoas do ecossistema, que é, vamos dizer, uma visão bem otimista, né, das coisas, para uma mensagem também um pouco mais exigente, que a gente quer um acordo do Mercosul que reverte o desmatamento, então que não esteja responsável, e a gente vê que tem vários riscos, né, embutidos nesse acordo, e que respeita o bioma cerrado e as pessoas. Mas a gente também evoluiu para a mensagem que não queremos desse acordo se não tenha cláusula forte para a conservação da biodiversidade e para as culturas ameaçadas, né? Se a gente pode ir para a próxima. Próximo. Vocês já conhecem, né, quem mora no Brasil, essas paisagens. Próximo. Foi isso que iniciou a vontade de escrever esse manifesto e de ver processo de desmatamento, desculpa, mas também desertificação do Cerrado, né, através de algumas práticas insustentáveis. Próximo, por favor. E monoculturas. Próximo também. Então, nesse Cerrado, a gente pede para todos os governos, que seja a nível municipal, provincial, federal, da União Europeia, mas também do Brasil, de pôr limite nesse acordo. A gente está pedindo de parar com a importação de desmatamento, né, que está embutido no acordo, de ter exigência e sanção
caso não tem a respeito das cláusulas. A gente está pedindo de não ter competição que não seja justo para os produtores belgas, com realmente baixo custo de produção no Brasil. A gente quer apoiar a implementação de uma nova legislação da União Europeia para floresta e ecossistema em risco. A gente quer que os consumidores eles estejam mais conscientes dos produtos que eles consomem, principalmente de animais que foram nutridos com soja geneticamente modificada. A gente quer pedir uma menor dependência da União Europeia à soja brasileira e da América Latina, e a gente e reforçar, então, a produção local nos dois países, nas duas regiões, e a gente quer suportar produtor europeus, mas também brasileiro, para uma transição, para ter mais diversificação das fontes de renda e que eles possam caminhar para uma agricultura de baixo carbono. E, então, a gente rejeita o acordo na sua forma atual, porque ele não tem esses mecanismos garantidos. O Cerrado, eu não vou falar muito, né? A gente fala que é herança da humanidade que não é conhecida, é uma savana, né? Que é a principal vítima da expansão no Brasil, da expansão da agricultura, e que tem 5% da biodiversidade. Ele é interconectado com todos os os principais biomas do Brasil, né? Então, a Amazônia, Floresta, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, e eles dependem um no outro sobre a questão da regulação do clima, mas também o equilíbrio da água, né? E a questão hídrica e da biodiversidade com corredores ecológicos. A gente está muito preocupado com o fato que tenha muita... desculpe, estou perdendo minhas palavras. Que a gente está perdendo muitas espécies no Cerrado, como o lobo-guará, que está ameaçada de extinção. E também o Cerrado ele tem dentro dele 109 territórios indígenas que mostram um pouco da riqueza também. Sobre a soja, bem rapidamente, a gente sabe que tem muita monocultura para a produção doméstica, mas também para a exportação, e que isso reforça, de alguma forma, um ator econômico que já tem renda alta, com o risco de continuar uma certa, vamos dizer, inequalidade, né? A gente sabe que tem presença de armas em espaço rural, a gente sabe que as condições de trabalho não estão respeitadas, que alguns trabalhadores estão expostos a pesticídio, a gente sabe que existe esclavagem, acho que é a palavra, moderna, e que tem estimação que fala que 1 milhão de crianças estão envolvidas em trabalho forçado no Brasil e que a metade deles é na agricultura. Então, o que a gente percebe é que esse sistema ele continua porque ele providencia renda, mas também porque ele tem ele providencia renda, mas não contabiliza as externalidades negativas que a agricultura tem no meio ambiente e nas pessoas, né? Também em termos de divisão, 15 milhões de hectares estão cultivados no Brasil para a soja, isso representa 15 vezes o tamanho da Bélgica, para a gente ter uma noção da representação. A Europa está dependente, né, da soja, a importação vai para a China principalmente, mas 34% vai para a União Europeia, para gado, porco e também aves, e que um consumidor europeu, em média, consome 61 kg de soja por ano através dos animais que come, principalmente. E a gente quer que a Europa tenha mais independência e autonomia com a produção de proteína interna. Next, please. You can continue. Yes. Então, o que a gente pede é que
que a gente pede que tenha legislação, está tendo uma nova legislação na União Europeia para ter práticas de traçabilidade e transparência, que se chama due diligence, que está atenta à questão de direitos humanos e o respeito do meio ambiente. A gente sabe que tem também essa legislação sobre como identificar e parar os produtos que estão vinculados a desmatamento, mas hoje o cerrado não está considerado, porque não é considerado como floresta, principalmente, então tem também todo um trabalho sobre isso. E a gente quer também mais certificação, né? Primeiro, claro, reduzir a importação de soja, mas também ter soja que não seja geneticamente modificada, ter produtos que estão comercializados, mas que reforçam uma agricultura mais sustentável, né, com integração floresta, lavoura, pecuária, com rotação, com semeadura direta, outros, e também mais produto que tem fair trade, né, que seja equitável. Desculpa pelo meu português, faz tempo. Concluindo aqui, a gente está pedindo para uma estratégia que reforça o que a gente chama da fazenda à mesa, então que realmente o consumo seja em base local ou regional e que as dietas sejam mais sanas, também para reforçar a imunidade, mas também que seja dieta que tenha um baixo impacto carbono, incluindo mais plantas e um consumo razoável de produtos animais, ou produtos derivados. A gente está pedindo também que os governos, no Brasil, mas também na Bélgica, promove a agricultura familiar, que essa agricultura possa diversificar as suas fontes de renda, e que tenha mais suporte financeiro, incentivos para ir para uma agricultura mais agroecológica e agroflorestal. Com isso, a gente sabe que o Cerrado e o Brasil têm um grande potencial de reverter processo de degradação, com alguns sistemas mais sustentáveis, tem potencial para mitigar os efeitos da mudança de clima. A gente está vendo um número crescente de agricultores que estão começando a ir para esse tipo de sistema, também uma nova geração, o Carlos falou disso, né, da mudança de geração e a mudança de sistema. E que esse sistema agroecológico, agroflorestal, eles providenciam mais serviços sistêmicos, né? E a gente identificou uma pesquisa que falou que a agrofloresta pode dar mais comida por metro quadrado que uma monocultura, por exemplo. Então, com isso eu vou fechar a minha parte, já fui muito. A gente vai falar mais da agroecologia com a Fátima, mas primeiro a Isabel, que vai nos falar um pouco da riqueza. Sim, o processo, desculpa, só um minuto. A gente fez uma consulta pública, a gente está lançando hoje, a gente está recolhendo assinaturas de pessoas, mas também de instituição, então a gente está pedindo para que compartilhe, por favor, isso. A gente vai ter um comunicado de imprensa para quem quiser também acompanhar e republicar, e a gente vai apresentar isso para o manifesto e assinatura para figuras políticas, principalmente na Comissão Europeia, que está deputados europeus, e também o nosso primeiro-ministro e o nosso ministro de questões estrangeiras, né? Relações internacionais. Relações internacionais, obrigada, estou perdendo minhas palavras, mas reencontrando, graças a você. A gente está alinhado com o Cerrado, o Manifesto do Cerrado, que foi escrito em 2017 pela WWF e com o suporte de várias outras organizações. A gente está alinhado com a campanha que vocês devem conhecer, do Together for Forest, e de uma coalição na Bélgica organizada pelo CNCD, que está demandando, né, pedindo que para o acordo e o Mercosul.
com isso, fecho. Isabel, é sua vez. Agradeço muito pela participação e espero que vamos ter boas conversas e trocas. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luque, pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Isabel Figueiredo, do Instituto Sociedade, População e Natureza, que é uma organização não governamental brasileira que atua no Cerrado desde a sua fundação em 1990. Então, completando aí 31 anos, olhando para o Cerrado e cuidando do Cerrado. Que bom que agora tem mais gente fazendo isso também. Pode passar, por favor. Por que o Cerrado importa, né? Acho principalmente os 3 pontos que a gente sempre fala, A, B, C, são água, biodiversidade e carbono. Pode passar, por favor. Mas também é muito relevante em termos de economia e cultura. Pode passar. Com relação à água, o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. É uma região alta com muitas nascentes de 8 das 12 principais regiões hidrográficas do Brasil, sendo que o Cerrado contribui com grande parte da vazão de grandes rios bastante importantes para o estado, para o país e para o continente, inclusive, como o Rio Paraná. Então, chega a ser metade da vazão do Paraná advinda do Cerrado, 62% da bacia do Tocantins, que é uma bacia que deságua no Rio Amazonas, né, na foz do Rio Amazonas, e a bacia do São Francisco, que é o rio da integração nacional, o rio que alimenta grande parte da região da Caatinga, na região nordeste, chega a ser 94%. A água que vai para o Pantanal, né, um bioma tão importante no Brasil, ela praticamente toda advinda do Cerrado, e a questão da hídrica também é muito importante para a geração de energia elétrica, porque o Brasil, a energia consumida no Brasil, ela é mais de 50% advinda do Cerrado, porque no Brasil a gente tem energia advinda de centrais hidrelétricas, né? Então, também, sem a água do Cerrado, a gente tem um problema de geração de energia. Pode passar. Next, please. Com relação à biodiversidade, né, o Cerrado tem uma enorme diversidade de espécies de animais e de plantas. Pode passar, por favor? A gente tem uma elevada taxa de endemismo, são mais de 10 mil espécies de plantas, né? Então, como já a Luísa mencionou e o professor Carlos Klink também, é a savana mais biodiversa do planeta. 5% da biodiversidade do planeta está aqui no Cerrado e tem muitas espécies ameaçadas, né? Cito aí 2 muito importantes e famosas, que são o pato-mergulhão e o tatu-canastra. Mas a Luísa citou também o lobo-guará. Por que o Cerrado tem tanta diversidade, né, biológica? Porque o Cerrado está numa área gigante e tem uma amplitude de latitude e de longitude muito grande. Então, ele ocorre desde lá do litoral, do Maranhão, até o Paraná. Então, a gente tem uma diversidade de ambientes muito grande. E essa combinação de diferentes solos, diferentes características climáticas e diferentes interações com outros biomas, pode passar, por favor? Faz com que os cerrados tenham uma diversidade enorme de ambientes. Então, essa é uma foto da região do Jalapão, onde você pode ver que o cerrado tem, sim, floresta, mas ele também tem campos e também tem a vegetação do cerrado típico, que é uma vegetação savânica. Então, essa enorme diversidade de ambientes que a gente vê no cerrado contribuem enormemente para essa diversidade de espécies que caracteriza o cerrado como a savana mais biodiversa do planeta. Pode passar, por favor. Então, aqui é um perfil, né, das fisionomias do Cerrado, mostrando aí a diversidade de estrutura florística com relação ao solo. E aí a fauna também vai variar bastante, né, nesse contexto. Pode passar. E em termos de carbono, o Cerrado é considerado uma floresta invertida, né? A gente não tem tanta preocupação inicialmente ao olhar o Cerrado, achando que ele não vai ter tanta biomassa, mas ele tem 2,5 vezes mais biomassa no subsolo, com raízes que chegam a 30 metros de profundidade e também com muito carbono fixado no solo. Então, no momento do desmatamento, é liberado uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Então, hoje o Cerrado já contribui bastante com as emissões do Brasil. E as emissões do Brasil são, a enorme maior parte, advindas do desmatamento. Pode passar?
Então, não adianta nada o cerrado ser um ambiente que estoca muito carbono se a gente está desmatando o cerrado numa velocidade galopante. Então, a gente já perdeu metade do cerrado e nos últimos 30 anos a gente perdeu 35 milhões de hectares da nossa savana mais biodiversa do planeta. Pode passar? Essa é a cena, né, que a gente está vendo agora, o cerrado sendo substituído por enormes campos de soja. Pode passar? Mas o cerrado também é importante em termos culturais, né? É um ambiente com uma enorme sociodiversidade e muitas culturas. Então, a gente, quando fala em inglês, em indigenous peoples, quando a gente traduz para o português, a gente quer dizer, né, que o Luiz trouxe isso, a gente quer dizer povos indígenas e comunidades tradicionais e também agricultores familiares. São esses os povos que convivem com o cerrado há diversas gerações e que desenvolveram meios de vida de uma convivência relativamente harmônica, e eles são responsáveis pela conservação de grandes áreas de cerrado. Então, pode passar, por favor? Então, a gente pensa muito, né, quando está conversando com estrangeiros, né, com europeus, sobre a diversidade de povos indígenas, e aí eu trago alguns dos nomes de algumas das etnias presentes no bioma cerrado, mas também existem as comunidades tradicionais. Pode passar, por favor? Acho que deu uma desformatada aí, mas principalmente, né, as comunidades quilombolas, que são descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil, os geraizeiros, raizeiros, apanhadores de flores sempre vivas, vazanteiros, retireiros do Araguaia, veredeiros, comunidades de fundo e fecho de pasto, e também assentados de reforma agrária e agricultores familiares, que são, muitas vezes, membros até de comunidades tradicionais e que foram assentados em outras regiões, né, com projetos de reforma agrária. Então, há uma importância muito grande também desses outros atores pouco conhecidos e que não têm tanto suporte na garantia de seus territórios, mas eles também são atores muito importantes para a conservação do cerrado. Pode passar? E economicamente, né, qual é a relevância do cerrado? Então, essa é uma cesta de produtos que vem da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais do cerrado, produtos advindos da biodiversidade e também das roças, né, dos cultivos. Pode passar, por favor? Há uma enorme diversidade de frutos, sementes, palmeiras, fibras, materiais para artesanato, para cobrir casa, para madeira, alimentos muito ricos, alimentos muito nutritivos, né? Falando aí em nutrição, falando em sustentabilidade, uma alternativa a essa alimentação tão focada na soja e no milho é a gente utilizar outros produtos, inclusive para a ração animal. Então, falta aí pesquisa, falta investimento para a gente poder desenvolver, sim, uma produção baseada na biodiversidade que gere o desenvolvimento, o compartilhamento de renda e a sustentabilidade. Pode passar? Então, aqui é um estudo que a gente fez, mostrando um pouco do potencial de renda. Imagina, isso foi em 2012, a gente precisa atualizar esse estudo. Mostrando aí, né, a enorme área que a gente tem disponível com frutos como pequi, babaçu, mangaba e baru, a enorme geração de renda que a gente poderia gerar com esses produtos. São números que eu não sei nem pronunciar, nem em português, ainda bem que eu não fui desafiada a apresentar em inglês. Pode passar? Então, aí tem uma lista, né, para quem depois quiser olhar com mais calma, uma lista enorme de produtos que podem ser utilizados, né, de espécies da biodiversidade que podem ser utilizadas para finalidades alimentar, medicinal, têxtil, para artesanato, combustível, cosmético, industrial, construção civil, e acho que faltou aí a linha da ração animal, né, que é algo que a gente precisa evoluir um pouco. Pode passar? Mas por que, né, que essa economia baseada no cerrado, baseada na biodiversidade do cerrado, não é algo que já está aí posto e já não é algo que está gerando desenvolvimento? Porque há um desconhecimento muito grande com relação ao cerrado, o consumidor desconhece os produtos do cerrado, o consumidor brasileiro, que dirá o consumidor estrangeiro.
Também porque o desmatamento está sendo tão acelerado que as áreas com grande disponibilidade de frutos e sementes e fibras, enfim, está sendo substituído rapidamente por soja e pasto. Aí tem outras 1000 questões relacionadas à gestão dos empreendimentos, que é algo que a gente vem trabalhando no ISPN, né? O mundo empresarial não compreende a complexidade que é tratar com produtos da biodiversidade em termos de infraestrutura, logística, sazonalidade. E aí também temos uma questão de que quando o produto da biodiversidade ele passa a ser vendido numa escala como o caso do açaí, a gente começa a ter problemas de sustentabilidade, por exemplo, plantios monoculturais, mas de espécies nativas, que também não é o nosso desejo. Pode passar? Além disso, a legislação brasileira, ela facilita muito, por exemplo, o acesso a crédito de grandes produtores que desmatam uma área gigante para produzir soja. Mas um pequeno agricultor que vai fazer uma agroindústria para processamento de produtos da biodiversidade, ele encontra uma série de barreiras do ponto de vista de legislação que o impedem de fato, ter uma produção com escala necessária e que possa, então, agregar riqueza, incluir outras famílias e ser algo que pese na nossa balança comercial. Pode passar? Temos oportunidades, né? Existem um interesse crescente de chefes de cozinha para aumentar a popularidade desses produtos. Agora está se falando muito na retomada da economia após a pandemia com a bioeconomia. O que significa bioeconomia nos discursos pode variar bastante, mas é algo que a gente pode promover no sentido dos produtos da sociobiodiversidade. E também estamos vendo o Cerrado finalmente ser visto, mais reconhecido fora, né? Não, estamos vendo iniciativas como essa, que a gente parabeniza e agradece, como o Manifesto Cidadão do Cerrado, a preocupação de investidores, né? Outros manifestos que a Luísa citou, que são hoje a ponta aí de um início da preocupação com esse ecossistema que é tão importante para o Brasil e para o mundo quanto a Amazônia. Pode passar? E aí, só comentando assim, a importância que é a gente considerar o uso da biodiversidade como uma estratégia de conservação do cerrado em áreas fora das áreas protegidas, como uma alternativa para a produção de monoculturas e commodities, se a gente, de fato, investir com seriedade, com estratégia no desenvolvimento de produtos da biodiversidade para alimentos, mas não só, para medicamentos também e outros usos também. Pode passar? Eu agradeço, então, e fico à disposição. Se a gente não tiver oportunidade de discutir aqui, eu coloco meu e-mail para quem quiser entrar em contato e a gente poder seguir o debate. Um abraço, muito obrigada. Gratidão, Isabel. Eu acho que foi extremamente útil e convido aqueles que estão aqui a realmente se aproximar do trabalho do ISPN. Foi um dos primeiros trabalhos que eu conheci no Brasil e realmente fiquei encantada com o fato que vocês colocam na frente, né, essa sociobiodiversidade, né, tanto a biodiversidade dos produtos, né, quem pela primeira vez provou um baru, um pequi, descobre a riqueza, mas também a riqueza dos povos, que são culturas únicas, né, dessas comunidades tradicionais indígenas, e que também é uma herança cultural que o Brasil tem e precisa valorar mais, porque em alguns outros parte do planeta nem existe, né? Unificou, né, muito as culturas. Eu acho que também foi muito interessante ver que o agroextrativismo que vocês estão promovendo ali, vá nesse sentido de conciliar produção e conservação, né? E se a gente puder ter uma economia que, por exemplo, seja mais baseada em produção de semente, né, da diversidade, do que produção da soja. Claro, não é possível ter essa mesma escala, mas reforçar, a gente vai também transformando a sociedade no sistema econômico, social e sustentável, né, ambiental. A gente vai voltar para você depois com algumas perguntas, né, se tiver também do público. Agora, queria chamar a Fátima,
que também é uma honra, né, tê-las aqui, depois desse evento bem intenso, com várias apresentações sobre desafios, vem trazer uma mensagem de esperança. A Fátima, ela é fundadora, né, e presidente da Associação A Prospera, que é a Associação de Produtor Agroecológico do Alto São Bartolomeu, uma história muito inspiradora para tantos e que continua a dar frutos de união de vários produtores que decidiram fazer a transição juntos, né? Então, Fátima, né, por favor, nos apresenta isso. Boa tarde a todos e todas. Que coisa maravilhosa ser parte da solução, né? Então, vim trazer essa fala diante de tantos desafios, né, que nós estamos vivendo, resgatar essa história da Prospera, que começa bem antes do início da Prospera mesmo, começa aproximadamente em 2008, né, quando meus 2 filhos na Terra dizem para mim: mãe, não dá mais para a gente continuar apoiando esse tipo de agricultura. E aí eu fico sensibilizada com essa colocação deles e digo, então tá certo, então vamos lá, vamos fazer essa transição. E iniciamos essa transição em 2008, num cantinho da nossa terra, né, de 40 hectares, o marido cede um pedacinho para a gente começar. E em 2012, chega então um programa Produtor de Água, da Adasa, da ANA, né, vários parceiros, e que agora esse ano foi premiado, né, recebeu o 2º lugar, um prêmio internacional, o Water Changemaker, promovido pela Parceria Global pela Água. E aí, quando esse projeto chega e nós abraçamos ele com toda a força, tudo começa a acontecer de uma forma muito fluida, muito natural, e passo a passo essa transição vai se consolidando. Em 2014, dentro desse programa, um pequeno grupo de agricultores se encontram numa capacitação e decidem ali, então, fortalecer a agroecologia no território do Alto São Bartolomeu, que basicamente era, né? Agora a gente já tem uma resistência e um espaço bem grande lá com a restauração através das agroflorestas, mas a produção muito intensiva com o uso de agrotóxicos. Então, em 2015, esse grupo permanece se reunindo todas as quartas-feiras em sistema de mutirão, e tivemos aí mais um ponto determinante no nosso sucesso como associação, como coletivo, de aprovar um pequeno projeto junto ao ISPN, um PPP-ECOS, né? E com esse projeto, então, a associação encontra mais força para realmente se formalizar no ano de 2016, em janeiro de 2016, e dar início, então, a esse fortalecimento da agroecologia e o encontro de uma nova forma de escoar a sua produção através das CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura. Próximo. Nós estamos localizados a nordeste do Distrito Federal. Essa é a região da Bacia do Pipiripau, onde o projeto Produtor de Águas foi implementado, né, como o início do projeto começa aí. A nossa chácara Pé na Terra foi uma das primeiras, foi a segunda a ser implantada. Então, nesse território, nós iniciamos esse trabalho da agroecologia e da Aprospera. Próximo. Essa aí já é a nossa sede, bioconstruída, dentro do apoio do PPP-ECOS, né? O PPP-ECOS apoiou a implantação da associação, a construção da sede, algumas capacitações em agroecologia,
e também as capacitações para compreensão e início das comunidades que sustentam a agricultura. Aí nós tivemos a visita, né, do LUC e também da Embaixada da Bélgica, e a partir desse trabalho, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai encontrando uma ressonância muito grande com outros parceiros, e a gente começa a ter uma força agregada, né, através de instituições do Distrito Federal, federais também, como a Embrapa, ONGs como o WWF, TNC, e isso tudo vai trazendo muita força para esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, a Prospera começa a ter uma visibilidade, participando de diversos eventos que aconteceram em 2017, o Congresso Latino-Americano de Agroecologia, em 2018, o Fórum Mundial da Água, o Fórum Alternativo, e aí nós começamos a receber visitas de diversos países, de diversas outros coletivos, e o trabalho começa a crescer. Essa área é a área da Chácara Pé na Terra, ela tem 40 hectares, lá ao fundo, o córrego, que mais à frente um pouquinho forma o rio Pipiripau. E esse é o retrato de 2012, quando está começando o programa Produtor de Águas. Então, naquelas áreas lá embaixo, todas eram monoculturas, se plantava muito repolho, cenoura e tomate. Então, nessa área, bem no centro ali, não sei se é possível vocês localizarem, abaixo da onde está a casa, bem aqui em cima, no centro é uma nascente. E essa nascente, por desconhecimento nosso, o gado ficava solto, pisoteava tudo, bebia água, e com a chegada do produtor de águas, essa área foi isolada, foram plantadas 8.000 nativas do cerrado. Então, a gente começou, em 2012, mais fortemente esse trabalho pela preservação, pela restauração. Próxima. E hoje é o resultado, né, de 8 anos aí de trabalho, implantando os sistemas agroflorestais, produzindo alimentos. Eu havia colocado um slide com uma imagem do drone, mas não foi possível, né, Luíse? Porque nessa imagem do drone mostra também essa área acima, onde foram plantadas as 8.000 nativas e a preservação da nascente, né? Ela também já está, a gente já nota ela bem diferente, mas ficou então apenas essa das áreas produtivas que antes produziam em monocultura e hoje produzem aí em diversidade aproximadamente 40 itens de alimentação limpa, saudável, que são direcionadas para os nossos coagricultores. Próxima. De uma outra visão, também mostrando lá ao fundo as agroflorestas, onde nós começamos lá em 2008, que eram apenas 300 ou 400 pés de banana, e hoje nós temos mogno, frutíferas, eucalipto para construção, uma riqueza, uma explosão de transformação. Próxima. Então, a Prospera, com esse trabalho, né, com esse trabalho sendo desenvolvido, todas essas fotos que eu mostrei aí dessa área do Pé na Terra, se a gente tivesse tempo hábil, a gente mostraria também outras realidades do assentamento Osiel Alves, que é um assentamento da reforma agrária, onde nós temos diversos agricultores. Esse aí é um evento que foi também
produzido, né, pelo ISPN, então a gente vem fortalecendo essa parceria aí com muita alegria de ver nessa mesa farta aí o resultado de uma transição agroecológica, de um restabelecimento da vida para todo um território, não apenas para a chácara onde isso foi iniciado, mas se expandindo por todo o território. Próxima. Aí um pouquinho da biodiversidade, da produção de alimentos com vida, com frescor, com saúde, com nutrição. Próxima. Aí um momento de plantio, né? Do lado esquerdo, as mudas, do lado direito, a mesma carretinha que leva as mudas para serem plantadas, traz essa abundância de alimentos, né, para ir para a cidade. Próxima. Próxima, por favor. Então, anterior. Back, please. Aí, um momento também da Prospera, num evento de sustentabilidade no Banco do Brasil, onde a gente leva, né, os produtos, leva os agricultores, leva essa história aí que se consolida a cada dia. Próximo. E aí nós vemos aquele momento assim de ver, né, a nascente, de ver a produção de águas, não só a produção de águas, mas a produção de alimentos, a produção de relações saudáveis, de cooperação, de solidariedade, de preço justo, de autoestima, e tudo que essa comunidade vem recebendo a partir, né, desse trabalho que começou tão tímido em 2008 e hoje em 2021 nós temos essa realidade. Próxima. E aí a gente vê, né, com essa restauração, com essas agroflorestas. Para concluir, né, Luiz? Tá bom. É que eu me empolgo aqui e vou falando. Então, vamos lá. Aí a gente vê, né, a biodiversidade. Próxima. A mesa farta também na guardiança das sementes. Próxima. E agradecer e desejar longa e abundante vida para o bioma cerrado, né? Hoje somos aproximadamente 43 comunidades que sustentam a agricultura no Distrito Federal. Esse crescimento se deve à implantação da Prospera, que a Prospera hoje tem, sempre cresce, né? Mas são 17 comunidades das 43 do Distrito Federal, 17 estão nessa iniciativa, provando que é possível, sim, preservar e ter lucro, e um lucro muito além do lucro financeiro, mas o lucro da sustentabilidade, da biodiversidade e do alimento limpo. Gratidão, desculpa ter extrapolado aí um pouquinho. A gente agradece muito, né? Eu não queria cortá-la mesmo, mas estou consciente do tempo também, e assim, espero que vocês tenham mais 5 minutos, senão já fiquem também liberadas. A gente vai conversar um pouco de como a gente pode continuar a trabalhar junto. Mas antes, queria agradecer mesmo de todo o coração a Isabel e Fátima. Acho que mostraram, né, alguns caminhos, né, para soluções, e é tão importante a gente realmente, na prática, também trabalhar com as pessoas que no sistema às vezes não estão mais incluso, né, de alguma forma, que vivem em lugar mais periférico à cidade, mas que trazem os alimentos, né, para essa cidade, para onde a maioria das pessoas estão. Então, realmente, todos nós dependemos, né, de agricultor, e sabemos que eles mantêm, né, a humanidade nutrida. E que a qualidade de alimento, claro, pode variar,
mas se tiver um ambiente limpo, um ambiente que já tem um uso responsável de produtos, né, se possível natural, para fertilizar, enfim, controlar alguns plantas invasoras. A gente sabe que também são alimentos mais limpos, mas também são ecossistemas mais sanos, né? E isso faz um planeta mais sano, né? A gente fala muito em inglês de One Health, né? A saúde do planeta, a saúde individual e a saúde dos ecossistemas. E a gente sabe que a atual pandemia, ela está também ligada a, de uma certa forma, um sistema que não seja saudável, porque já está demonstrado que as florestas permitem, né, as florestas e espaços naturais permitem contenção de doenças, né, e absorção delas. Com isso, eu tenho uma pergunta, se vocês têm mais 2 minutos, que seria sobre como, uma pergunta clássica de como podemos escalar, né? Você falou um pouquinho disso, mas se vocês tiverem 2 minutos, uma ideia de como podemos escalar a agroecologia e o agroextrativismo sustentável no Brasil, eu acho que seria muito, muito interessante, porque é isso que estamos precisando. De repente, começando com Isabel, por favor. Obrigada, Heloíse. Cara, um país continental, né, para aumentar a escala, a gente precisa de política pública e também de educação, né, de formação, de vontade política. Então, se a gente inclui o agroextrativismo e a agroecologia nos cursos de formação de técnicos, que vão dar assistência técnica, dos agrônomos, que não aprendem isso geralmente nas universidades, engenheiros florestais, que mal estudam a biodiversidade do nosso país, já seria um caminho interessante. Além disso, a gente precisa fortalecer os institutos que dão assistência técnica, né? Então, aí, no nível da política pública, a gente precisa de assistência, orientação que leve em consideração o potencial dos ambientes e a necessidade de restabelecimento da qualidade do solo, da diversidade de alimentos. Então, no nível da política pública, né? Não só assistência técnica, mas também incentivos à produção e destravar essas legislações tão complexas que a gente tem no Brasil para, de fato, impulsionar tanto a agroecologia quanto o agroextrativismo. Fátima, um abraço enorme para você. Fátima, por favor, se você quiser também responder. Obrigada, Isabel. Depois de uma resposta tão abrangente aí que a Isabel fez, né, assim, do âmbito, né, dessas ações, o que a gente sonha mesmo e permanece firme no propósito é de que essas comunidades que sustentam a agricultura, que os próprios coagricultores tenham esse engajamento de multiplicar a tecnologia, falando sobre a sua experiência, trazendo novas pessoas para comporem o sistema, né? Porque ele é perfeito, ele dá segurança alimentar, ele dá segurança econômica, nutricional para os agricultores, fixa o agricultor na terra, traz a sua família junto, fortalece esse espaço rural do cuidado, da preservação, porque ele não vai querer vender a sua terra, ele não vai querer entregar a sua terra e ir para a cidade, porque lá ele tem todas as condições de permanecer seguro. Então, para dar escala a isso, seria ter uma conscientização maior das pessoas que já estão usufruindo dessa tecnologia social, dessas CSAs, desse alimento limpo, desse alimento saudável com preço justo. Esses coagricultores nos ajudarem a dar escala, né, e a sociedade acolher mais a iniciativa em escolas, em órgãos públicos, enfim, em todos os lugares que agora já nem estão mais reunidas as pessoas, né? Está todo mundo dentro de casa, mas mesmo assim todo mundo dentro de casa ainda precisa do seu alimento, e quanto mais limpo e nutritivo, melhor para a sua imunidade.
Eu acho que seria de forma bem simples isso aí. Gratidão. A resposta tão completa, tão complexa também, tão inspiradora. Eu anoto, né, política pública, né, com certeza para o Brasil é o que precisa e o lado da educação, né, educação de profissional, educação da instituição, mas também consumidor e esse processo de conscientização que eu acho que está É precisando. a educação do consumidor, né? Educação do consumidor também, e em todos os países, né? No Brasil, como na Europa e outros também. Com isso, a gente vai fechando. Agradeço muito. Queria dizer que a gente está pedindo se tem interesse de continuar com o estabelecimento de uma rede internacional em prol do Cerrado, que até agora não tem nenhuma forma, só a forma que a gente dá, né, de se conectar uns aos outros para trocar conhecimento. Se vocês tiverem, quem está aqui, algumas iniciativas que precisam de mais visibilidade, ou que querem trocar ideias para inspirar, né, outros a fazer, por favor, escreve no chat, ou então pode acessar lá a nossa página do Facebook. A gente tem uma página que se chama Viva Cerrado. Arthur, you can share the link of the Viva Cerrado page. And come back one. A gente tem um e-mail também, vocês podem escrever um e-mail para toda a equipe, e a gente tem também uma página, né, do Cerrado Team, que a gente está querendo cada vez mais utilizar para promover também ações, né, de parceiros em todos os lugares. Com isso, agradeço novamente todos, aqueles que falaram, aqueles que escutaram. A gente pode, se vocês querem, abrir o microfone, dizer uma palavra final, mas senão a gente vai fechar. E, novamente, agradecemos muito e esperamos continuar a trabalhar e encontrar vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada, Isabel, Fátima. Até a próxima. Obrigada a vocês, um abraço, ótima tarde. Valeu, pessoal. Obrigada, Fátima. Obrigada também ao Dom, danado que conectou com o Carlos, né? Lívia também é voluntário. Então tá. Gostei do fundo da sua tela aí, Luiz. Conhece esse lugar aí? Conheço. Enfim, né? É bom, né? Poder utilizar nesses eventos. Beijo, queridas. Um abraço. Tchau, Eu vou gente, ficar um na abração. linha, Tchau, tchau. aí as pessoas Valeu. brincam e a gente não... Tchau. Bye. Tchau, tchau. Tchau, Dom. Vou fechar, tá? Você tá com o seu microfone. Só vou fechar a chamada, mas se quiser falar, tá? Você tem que ativar seu microfone, eu não consegui te ouvir. Deve ser no microfone embaixo à direita. Vai aparecer se vai embaixo em direita. Eu acho que... Mas tudo bem, né? A gente vai fechar e... Um grande abraço, tá? Eu não tô conseguindo ouvir você. Você teria que ativar seu microfone.
Agora achei o microfone. Achou! Então, muitíssimo obrigado por ter dado tanta atenção para o Cerrado. Só se pensa na Amazônia, ninguém sabe o que é o Cerrado. A atenção internacional é importantíssima. Em termos de articulação, eu pensaria talvez em alguma coisa sobre savanas. Não sabem o que é Cerrado. E outros países, muitos outros têm savana, então talvez tenha algo em comum que não seja só floresta. Interessante. Interessante dessa parte de savana, porque, como eu mencionei, a questão da legislação da União Europeia que está chegando, né? Não foi ainda ratificada, assinada, mas vai chegar, considera desmatamento em floresta, né? E não desmatamento em savana. Não considera, então o risco é realmente de mudar de floresta para savana, né? Então, eu acho que é um bom tema. Hoje a gente está também tendo mais a proximidade com o WWF. Eu ouvi falar que vocês estão também em contato com o WWF da Holanda. A gente teve uma conversa com o WWF da Bélgica e, de repente, seria interessante, sei lá, pensar em algo WWF, WERVEL e ESPN, como o WWF presente nos dois continentes. Sim, nós temos um projeto grande com apoio da Comissão Europeia, junto com o WWF, incluímos WWF Holanda, para poder mandar recursos, inclusive, para o Paraguai, porque WWF Paraguai faz parte do projeto, uma parte menor, mas a gente não pode mandar recursos do Brasil para o Paraguai. No Chaco? Sim. No Chaco, aí né? incluímos WWF Holanda, mas por motivos assim de gestão financeira. Sim. Mas estão interessados, sim. Estão interessados. Tá, vamos conversar sobre isso. Eu gostei da ideia de falar de savana e também do Chaco, porque o WWF da Bélgica mencionou também o Chaco. Eu acho que tem interesse lá também. Então, de repente, só o Cerrado é difícil, só o Chaco é difícil, mas já junto dá uma força. Eu já tinha proposto até uma sigla. SOS. SOS. Save Our Savannas. Save Our Savannas. Legal. Vamos aprofundizar. Nossa, meu português, né? Um abraço, Dão. Tudo de bom. Um abração para você. Muito obrigado. Obrigada.